Se já não bastasse tantas dificuldades por conta do isolamento, a pandemia trouxe outro efeito colateral muito triste: o aumento da violência contra a mulher. Durante a quarentena, o número de ligações para o 180, o Disque Denúncia, recebeu aumentou muito o número de violência doméstica. Isso porque as vítimas acabam passando mais tempo com os agressores dentro de casa, a tensão piora e, em muitos casos, as mulheres acabam sendo mortas pelos companheiros. Vamos ver a reportagem. Tainá tinha apenas 23 anos e estava feliz com o primeiro relacionamento sério que estava vivendo há quase 2 anos. O companheiro era Renan Sidney Rodrigues Gonçalves, de 21 anos. Os dois eram de Belém, no Pará, mas estavam vivendo em Joinville, em Santa Catarina. Ele conseguiu um trabalho na cidade e ela quis ir junto. De acordo com a família da jovem, os dois pareciam se dar bem e Tainá nunca tinha falado de qualquer conflito entre eles. A Tainá foi mais uma vítima de feminicídio no Brasil. Foi uma notícia devastadora para a nossa família. Tainá fez o último contato com a família um dia antes de morrer. No dia 28 de março, ela foi morta a facadas pelo namorado. Depois, ele tentou se matar cortando o pescoço, mas recebeu atendimento e sobreviveu. Renan passou por uma cirurgia e está internado sob escolta policial. E nós gostaríamos muito que o caso dela, a nossa tragédia familiar, servisse de exemplo para outras mulheres, para que elas saibam que elas não estão sozinhas, que elas podem contar com parentes, com amigos, que elas devem falar se sentem ameaçadas, se sentem oprimidas, porque nós precisamos muito evitar que problemas de violência doméstica e do feminicídio voltem a acontecer da maneira como estão acontecendo agora. Ontem, outra tragédia semelhante, mas desta vez em Mauá, na Grande São Paulo. Um idoso de 71 anos matou a esposa de 68 também a facadas. Ela tentou evitar a saída do marido de casa, que, confinado há dias por causa da pandemia do novo coronavírus, estava estressado. Depois de matar a mulher, ele tentou se matar, provocando uma explosão com gás de cozinha. A história do casal de idosos mostra que a pandemia não tem feito apenas vítimas da própria Covid-19. Nós estamos atravessando esse grave problema da pandemia do novo coronavírus e momentos como esse podem se tornar ainda mais críticos para as mulheres. A ONU Mulheres, inclusive, já alertou para o aumento da violência contra a mulher durante o isolamento social. E, de fato, uma pandemia como essa acaba escancarando ainda mais as nossas desigualdades, né? Quem é que pode e quem não pode se proteger, estar em segurança, e aí é evidente o recorte de gênero, de raça e de classe. O aumento das tensões do convívio, dos problemas financeiros, da sobrecarga de tarefas domésticas ou de cuidado, com as escolas fechadas, os espaços de convivência interditados, indicam que algumas pessoas vão sofrer um impacto ainda mais negativo desse isolamento social. E parte dessas pessoas são as mulheres, para as quais casa não é sinônimo de lar, mas sim de espaço de medo, de insegurança e até violência. Então faz parte também dessa nossa consciência coletiva olhar para essas mulheres, oferecendo ajuda e orientação. E aí é importante dizer, as delegacias especializadas, elas estão em funcionamento 24 horas. A Casa da Mulher Brasileira continua em funcionamento. O Guardiã Maria da Penha, que faz a fiscalização das medidas protetivas, continua operando. E nós, do Sistema de Justiça, continuamos trabalhando num regime de plantão na concessão dessas medidas protetivas de urgência. Estejamos todas e todos alertas em relação a isso, porque não há qualquer justificativa para a violência contra a mulher. O coronavírus não transforma homens bons em homens violentos, homens pacíficos em homens violentos. Em uma situação de estresse, essa violência ela tende a ser maior e com mais vezes. Em razão dessa pandemia. Aumenta também o fator psicológico do agressor em razão da economia do país, falta de emprego, instabilidade, as empresas estão reduzindo o salário e o fato também de que ele já era agressor.
Ele não se considera, o agressor não se considera agressor, ele não tem uma patologia física, mental, são apenas 2% dos agressores, dos violentos, que têm alguma patologia mental. Todo o restante é o machismo mesmo que está enraizado na nossa sociedade. A violência física ela acontece lá no final desse processo de violência, mas a mulher deve identificar outras formas de violência, como xingamentos, o controle absoluto sobre a vida dela, o controle patrimonial, o rebaixamento moral, a violência sexual. Você que está em um ciclo, um relacionamento abusivo, um ciclo de violência, saia desse ciclo o mais rápido possível, antes que você não consiga sair e a consequência seja mais grave, que é o feminicídio.